Nós estamos todos, senhor presidente, nas expectativas das primeiras medidas concretas do novo presidente da República, o presidente interino, Michel Temer. Por enquanto, apresentando ainda muito pouco, mas ao menos sendo muito elogiado pela composição da nova equipe econômica, que é realmente de muito boa qualidade pelo retrospecto que se conhece. E é justamente a área onde reside o maior drama do país, com a realidade bem conhecida e agora esta urgente necessidade da transição do caos para a recuperação, que é o que se deseja, senador Capiberibe. Mas, nesse grande redemoinho de problemas, senhor presidente, que nós estamos vivendo e que queremos que sejam resolvidas, eu quero trazer aqui uma preocupação que nos diz respeito e tem a ver com o futuro do país, tem a ver com o Brasil do empreendedorismo, das inovações tecnológicas, das pesquisas científicas, dos ambientes de inovações, que precisamos ingressar de uma vez por todas e onde temos só nos distanciado cada vez mais, por causa de um notório descaso nos últimos governos, a área da ciência e tecnologia. Prova disso está no fato da falta de transparência dos recursos financeiros que caberiam a esse setor desenvolvimentista e que não tem sido incentivado por falta de recursos. As áreas da ciência, tecnologia e inovações que tem um ministério para isto. Um ministério que agora tememos nós seja enfraquecido com a fusão anunciada junto ao Ministério das Comunicações. Mas quero falar mais sobre isto logo adiante. Acontece que nós estamos fazendo uma apuração, senhor presidente, na comissão que temos a honra de presidir, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovações e Informática, que é uma realidade, eu não diria desanimadora, porque nós não vamos desanimar, mas já é uma área desanimada, é uma área abandonada, paralisada, porque as verbas que deveriam ser destinadas para o Ministério da Ciência e Tecnologia e dali serem objeto de licitações das empresas interessadas que fazem pesquisas tecnológicas e científicas. Por isso, a Comissão de Ciência e Tecnologia deliberou e aprovou como escolha para a avaliação desta área na política do governo a avaliação da política pública para a ciência, tecnologia e inovação. Queremos ver a gestão que vem ocorrendo, ou que vai ocorrer principalmente daqui para diante, e a aplicação dos recursos dos fundos, vultosos fundos do desenvolvimento científico e tecnológico e do Funtel, que é o Fundo das Comunicações e Telecomunicações. O primeiro, que é o fundo maior, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi criado em 69, mas só se estabeleceu já com um verdadeiro fluxo financeiro a partir de 1990, destinado ao financiamento da inovação e do desenvolvimento econômico e social do país, tendo como objetivos, é bom recapitular, porque muito pouco, quase nada tem se falado sobre a necessidade de valorizar a pesquisa científica e tecnológica no governo brasileiro. Muito pouco se fala. É um verdadeiro desprezo por esta área fundamental para o futuro do país. Então, os objetivos desta área dos fundos é de apoio a programas, projetos e atividades de ciência, tecnologia e inovação, compreendendo o quê? Pesquisa básica, a pesquisa aplicada,
a transferência de tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias de produtos e processos, de bens e serviços, a capacitação de recursos humanos, o intercâmbio científico e tecnológico e a implementação, manutenção e recuperação de infraestrutura de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovações. Este fundo, que é muito forte, deveria ser forte, recebe muito, mas dali sai pouco para o que interessa. O chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é administrado por um conselho vinculado a várias entidades públicas, entre elas representantes dos ministérios, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Planejamento, da Defesa, Fazenda, o FINEP, CNPq, BNDES, Embrapa e outros. Muitas entidades e pouco resultado. Esses fundos, vejam os números, senhores, esses fundos têm arrecadado anualmente cerca de 4 a 5 bilhões, 4 a 5 bilhões de reais por ano. E fomos pesquisar, obtivemos numa audiência pública na semana passada também esses dados. De 2009 a 2014, esses fundos setoriais para o desenvolvimento e a pesquisa, esses fundos setoriais em 4 anos, 2009 a 2014, com contribuições dos respectivos setores. Que setores são esses? De onde vem o dinheiro? Dos setores aeronáutico, agronegócio, biotecnologia, da energia, do setor espacial, da informática, etc. Pois nesse período de 2009 a 2014, em 5 anos, houve uma arrecadação, senhor presidente, de 21 bilhões, eu estou falando de bilhões, 21 bilhões 535 milhões de reais. E, no entanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico conseguiu reter apenas 2 bilhões, de 21 reteve 2 bilhões e 800 milhões e 56 mil reais. Isto é, foram gastos apenas em pesquisa científica e tecnológica apenas 13%. Ora, pergunta elementar e óbvia desde logo, mas então por que esse fundo, essa arrecadação de 21 bilhões em 4 anos, em 5 anos, se aplica apenas 13%? Ora, porque esse incentivo que deveria de ir para a ciência e a tecnologia, essa verba é desviada, é levada para outros setores, é levada para o caixa do governo, para o superávit primário, etc. E esta é a denúncia que eu quero fazer dessa tribuna. E representando aqui a Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Capiberibe. Por isso, há poucos dias, nós trouxemos para uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia a diretora de Estudos e Políticas Setoriais e Inovação e Infraestrutura do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a doutora Fernanda de Negri. E junto esteve na audiência, falando para nós, o senhor Alexandre Fuscaldi, da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Ambos descreveram um quadro tétrico, um quadro caótico sobre a utilização dos recursos para a investigação tecnológica e científica, com falta de transparência nesses recursos, nesses fundos, com a destinação, falta de transparência. Foram os nossos depoentes que lá estiveram. Lá estiveram IPEA e TCU. Falta de transparência, falta de pessoal capacitado para lidar nesse assunto, falta de foco, etc. Esta é a política de ciência e tecnologia que nós vimos tendo no governo há vários anos. E são 14 fundos setoriais criados para dar uma receita equilibrada a este Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vem de 14 setores para
este FNDCT. Mas a receita não é repassada, é isso que quero salientar bem aqui. Estava indo para contas do governo, para o superávit primário, repito, e com isto a lei número 11.540 de 2007, que estabeleceu os objetivos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vem sendo flagrantemente descumprida esta lei. Estas verbas deveriam ser colocadas em editais por parte do Ministério para habilitação das empresas, das instituições estatais, das universidades, de todos aqueles que querem pesquisar e que têm condições de entrar com uma contrapartida, porque é assim que se procede, é assim a formalidade. Isto, no entanto, só ocorre, como se viu, minimamente, 13% da verba que chega, 87% vão para outros lados, para outros setores, valores ínfimos, portanto. E aí o que nós temos? Os projetos de pesquisa vêm decaindo cada vez mais. Quero mostrar aqui um quadro exemplar. Em 2011, foram 3.255 projetos apoiados pelo fundo. 3.255 em 2011. Em 2012, baixou para 1.925. Em 2013, caiu para 1.016. 2015 não temos ainda, porque é uma barafunda impressionante nas planilhas deste Ministério no que diz respeito à ciência e tecnologia. Mas em 2014, lá que nós tínhamos projetos apoiados em 3.255, lá em 2011, em 2014, que é o último que nós temos tabulado, baixou para 242 projetos apoiados. Está terminando. Estão acabando com a investigação tecnológica e científica. Então, esse fundo vem desmoronando nas últimas gestões. E acrescente a esse fato, que é bom lembrar aqui, o perfil dos últimos ministros de Ciência e Tecnologia do governo. São pessoas respeitáveis, homens públicos, mas completamente alheios à ciência e à tecnologia. Não tem nada a ver com isso. Não são afeitos ao setor científico e tecnológico numa área onde é essencial, é indispensável ter vivência, conhecimento, vocação para a ciência, tecnologia e ambientes de inovação. Então, esse tem sido o triste vício, aliás, não só nesse setor, mas principalmente nesse setor. É o vício das administrações públicas. A colocação de gestores em áreas importantes da administração pública sem competência, sem experiência, sem preparo para os ramos designados. O caso exemplar é o da ciência e tecnologia. E parece que corremos agora um novo risco. Senhor presidente, recém-empossado, o novo presidente da República, saltam as comunidades científicas em seus manifestos as preocupações. Ontem, por exemplo, na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Vossa Excelência me permita mais alguns minutos, ontem na reunião da CCT, veio o alarma da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Academia Brasileira de Ciências, com suas direções irresignadas com os dois fatos conhecidos. Primeiro, a fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações. Algo que não inspira credibilidade, porque se com um ministério já não havia uma boa administração, com dois, e não serão as verbas repartidas, quando nem mesmo para a ciência e tecnologia elas eram direcionadas. E a nomeação não de um cientista para o ministério, mas de um político, Dr. Kassab, que nós vamos trazer à comissão nos próximos dias. Já mandamos um ofício para lá convidando e esperamos que Vossa Excelência nos atenda para saber dele quais são as prioridades, o que é que ele pretende fazer com esse setor que está falido, que é o da ciência e tecnologia. Por essas razões, e ainda com aquele objetivo que traçamos desde que assumimos a presidência dessa comissão há 2 meses, estamos fazendo um rastreamento para saber para onde estão indo os recursos recolhidos dos fundos setoriais e que vem nos motivando também a esta série de audiências públicas que estamos realizando para questionamentos. E agora encaminhamos um pedido, antes de ouvir o ministro,
para a próxima terça-feira, de manhã, a partir das 8h45, na Comissão de Ciência e Tecnologia, convidamos personalidades representativas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia de Ciências, da ANDIFES, que é a Associação Nacional de Docentes, e a Confederação das Fundações Estaduais de Apoios às Pesquisas. Queremos ouvir destas entidades o que elas querem, o que elas sabem, as suas críticas e as suas reivindicações. E aí encaminhamos ainda ontem um convite para o ministro Kassab, para nos dispensar o seu tempo para uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, que se não der, aliás, que não sendo nesta segunda, quando vamos receber as comunidades científicas, que ele venha na reunião subsequente para nos responder o que vai fazer. Em suma, se quisermos competir de maneira próxima aos países desenvolvidos, que valorizam a pesquisa científica e tecnológica, o que significa criar inovações, criar novas soluções, novos produtos, novas soluções, repito, novos empregos, mais rendas mais significativas, porque de produtos altamente de tecnologias e que tem proporcionado exatamente o êxito em outros países, e que nós precisamos entrar nessa competição. Por isso, a nossa comissão tem procurado estimular, cobrar, fiscalizar, e é o que quer mais, cada vez mais a partir de agora, as verbas para a investigação desse setor. E nisso estaremos sempre que possível aqui nesta tribuna para transmitir aquilo que a nossa comissão vem acompanhando. E para arrematar, leio apenas uma notícia que está no nosso boletim da CCT e que diz o seguinte, a neurocientista Suzana Herculano comunicou que não dá para fazer ciência de ponta no Brasil. Ela cansou, desistiu, está indo embora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está indo para a Universidade de Vanderbilt, em Nashville, nos Estados Unidos. Quanta gente mais fará a mesma coisa? E é isso que nós queremos, é que se volte os olhos para o Ministério de Ciência e Tecnologia e se estimule a investigação tecnológica e científica, porque o futuro do Brasil está aí. Muito obrigado, senhor presidente.